O Matrimônio, de Søren Kierkegaard, editorial Psi II, canal Le Conde. Capítulo 2. Exame do matrimônio cristão. 2. A paixão como momento da coisa primeira. Para ti, sem dúvida, essa ideia de primeira é um valor suscetível de altos e baixos. É a teus olhos um enigma, como o movimento das ondas. Às vezes, toda a coisa primeira te entusiasma. Estás tão carregado da energia concentrada nela que não queres outra coisa. Inflamado de amor, submerso em profundos sonhos, como uma nuvem de chuva que se precipita, e suave como uma brisa de verão, representas Júpiter quando visitava sua amada em forma de nuvem e chuva. O passado se desvanece. Todas as fronteiras se desvanecem. Tu te dilatas. Sentes uma suave desenvoltura invadir teus membros todos. E teus ossos se transformam em músculos flexíveis. Assim, o gladiador se estira e estende seu corpo para ser o amo desse corpo. Dir-se-ia que assim se despoja de sua força. Porém, essa voluptuosa tortura é por certo a condição do justo emprego de seu vigor. Então te achas em um estado em que gozas de pura voluptuosidade da receptividade perfeita. Basta o mais ligeiro contato para estremecer este corpo espiritualizado, imensamente distendido e invisível. Há um animal ante o qual fico frequentemente pensativo. É a medusa. Observaste que essa massa gelatinosa pode estender-se na superfície e logo submergir lentamente? Ou então subir tão tranquila e tão firme que poder-se-ia crer poder sustentar-se sobre ela? Porém, a medusa vê aproximar-se sua presa. Então adota a forma de um saco e se afunda rapidamente nas profundidades, arrastando nesse movimento sua vítima. Não nesse saco, pois não o tem, e sim nela mesma, porque ela é um saco e nada mais. Então pode contrair-se a tal ponto que já não se compreende como pode distender-se. O mesmo ocorre mais ou menos contigo. Perdoa-me se não encontro um animal mais nobre para comparar-te. Sorris de ti mesmo a ideia de que és um saco. És nestes momentos em que persegues a coisa primeira e somente queres essa coisa, sem suspeitar da contradição que há em querer constantemente a mesma coisa, pois logo será necessário ou que nunca a tenhas alcançado ou que a tenhas realmente possuído. E sem pensar tão pouco que o objeto de tua contemplação, de teu gozo, não é senão um reflexo da coisa primeira. E repare também teu erro quando crês que a coisa primeira deveria estar inteiramente presente em outra coisa distinta e pôr-se à vista contando que saibamos buscá-la. Repare além disso que na medida em que invocas tua experiência, voltas a equivocar-te, porque nunca seguiste a boa direção. Em outros momentos, ao contrário, és frio, incisivo e mordaz como o cervo, frio como a geada, transparente em teu pensamento como o ar quando se renova. És seco e estéril, tão encerrado em teu egoísmo como seja possível. Se, quando te achas nesse estado, alguém te fala porventura na coisa primeira e da beleza que há nela, e talvez te conte de seu primeiro amor, então põe-te francamente bilioso.
A coisa primeira é então a mais ridícula e a mais miserável de todas. Uma dessas mentiras que as gerações transmitem, aferrando-se cada vez mais a elas. Em tua fúria, massacras como Herodes, um após o outro, os inocentes. Em discursos intermináveis, sustens que é uma covardia indigna do homem aferrar-se assim à coisa primeira, que a verdade está no que conquista e não no já dado. Recordo que um dia vieste visitar-me nesse estado. Depois de haveres enchido teu copo, como de costume, te instalaste no sofá mais confortável, jogaste tuas pernas sobre a cadeira, te puseste a remexer meus papéis, recordo inclusive que os arranquei, e logo te lançaste a um elogio irônico do amor à primeira vista, e de tudo que é primeiro, inclusive os primeiros safanões que levamos na escola. E acrescentaste, à guisa do comentário, que tu podias falar com autoridade, pois teu mestre era, ao que sabias, o único que sabia aplicá-los com força. E logo para terminar, assobiaste uma canção daqueles tempos, atiraste ao outro extremo do quarto a cadeira onde havias apoiado teus pés e saíste. É inútil, pois, buscar contigo o esclarecimento do mistério que se esconde por trás da palavra primeiro, que cumpriu e cumprirá sempre um imenso papel no mundo. Seu valor é realmente decisivo para o estado espiritual do indivíduo. E se este não o sente assim, isso basta para demonstrar que sua alma não está pronta a vibrar ao contato com as coisas superiores. Em troca, dois caminhos se apresentam àquele que reconheceu a importância da coisa primeira. Ora, contém a promessa do porvir. É o motor que arrasta para frente, o impulso infinito. Tal é o caso das individualidades felizes, para quem a coisa primeira não é mais que o presente. Porém, o presente feito dessa coisa que se desdobra e rejuvenesce sem cessar. Ou bem a coisa primeira não move nem anima no indivíduo o indivíduo. A força que contém não é para ele uma força de impulsão, e sim de repulsão. Assim ocorre com as individualidades infelizes, que se afastam sempre mais do primeiro. Porém, se subentende que isso não pode produzir-se, senão em parte, por sua própria culpa. A esse termo primeiro, todos os que conhecem o contato com sua ideia lhe associam uma nobre significação, e somente quando aplicado a elementos das esferas inferiores tem a acepção mais baixa. Não te faltarão exemplos desta classe. As primeiras provas de um livro, a primeira vez que se experimenta uma roupa, etc. Quanto mais possibilidades haja de que uma coisa se repita, menos tem valor seu caráter primeiro. E o inverso, quanto maior seja a importância da coisa que aparece pela primeira vez em seu caráter primeiro, menos possibilidades há de que essa coisa se repita. Tratando-se de algo eterno, então desaparece toda a possibilidade de repetição. Daí que quando, com uma gravidade impregnada de melancolia, se fala das primeiras emoções de um amor, como se não devessem repetir-se nunca, não se desdenha o amor de modo algum. Pelo contrário, se lhe dispensa o elogio mais profundo, posto que se vê nele o poder eterno. Assim, consentindo uma pequena digressão filosófica, não à minha pena, mas ao meu pensamento, Deus se encarnou somente uma vez, e seria vão esperar que esse fato se repetisse. Podia fazê-lo frequentemente no paganismo, precisamente porque não se tratava, então, de uma verdadeira encarnação.
Do mesmo modo, o homem só nasce uma vez, sem possibilidade alguma de repetição, e a metempsicose ignora esse valor do nascimento. Aclararei meu pensamento com alguns exemplos. Saudamos, com certa sensação de solenidade, a primeira folha, a primeira andorinha. Assim sentimos pela ideia que isso suscita em nós. Aqui, o que se oferece em seu caráter primeiro não é o primeiro em si, ou seja, a primeira andorinha tomada isoladamente. Uma gravura representa Caim matando Abel. Ao fundo vemos Adão e Eva. E não me resolvo dizer se a gravura é valiosa, porém, a legenda explicativa sempre me interessou. Prima cedes, primi parentes, primus lucitus. O primeiro homicídio, os primeiros pais, a primeira dor. Aqui, a coisa primeira apresenta novamente uma significação profunda. Nossa reflexão versa sobre a coisa em si, apesar de dizer respeito mais ao tempo que ao sujeito, pois não se vê a continuidade que, com a coisa primeira, estabelece o todo. O todo entende-se naturalmente como o pecado que se transmite na espécie. O primeiro pecado, concebido com a queda de Adão e Eva, orienta melhor o pensamento para o contínuo. Porém, a natureza do mal é não ter continuidade. Compreendes facilmente por que não tomo este exemplo. Vejamos, porém, outros. Como se sabe, várias seitas muito estreitas da cristandade tomaram as palavras da Epístola aos Hebreus sobre a impossibilidade, para os que um dia viram a luz, de converter-se novamente se caem em apostasia, e as invocaram para mostrar que a graça de Deus tem seus limites. Aqui se reconhece o valor da coisa primeira. A vida cristã aparece em toda a sua profundidade, e quem se engana uma vez está perdido. Apesar de, nessa concepção, o elemento estar demasiado circunscrito às condições do temporal, o exemplo pode servir-nos para compreender como a coisa primeira é o todo, a substância integral. Porém, se o que se dá a conhecer na coisa primeira depende de uma síntese do temporal e do eterno, todas as minhas análises anteriores parecem, desde logo, conservar seu valor. A coisa primeira contém implícita e secretamente a totalidade. E, portanto, não me envergonho de referir-me às primeiras emoções de um amor. Para os felizes, esse primeiro instante é, ao mesmo tempo, o segundo, o terceiro, o último. Porque é aqui determinação de eternidade. E para os desventurados é um momento, e se converte em uma determinação da temporalidade. Uma vez dado, é para uns um presente, e para outros um passado. E na medida em que a reflexão atua sobre os primeiros, fortifica o amor, atendendo ao eterno que este comporta, enquanto que o destruirá se atende a seu aspecto temporal. Assim, para aquele em que a reflexão se exerce segundo o tempo, o primeiro beijo, por exemplo, será um passado, como o provou Byron em um pequeno poema. E para aquele em quem se exerce segundo a eternidade, uma possibilidade eterna.